Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Você Entende o que Você Lê? E hoje é Mulheres Caladas. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 14, versos 34 e 35. O que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso daqui? As mulheres devem guardar silêncio durante as reuniões da igreja. Meu Deus, já imaginou se isso fosse realmente nos dias de hoje para as mulheres ficarem em silêncio? Elas iam ter que ficar em casa, não é mesmo? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. O apóstolo Paulo está dizendo, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar. Quando não lhes é permitido falar. Vou ler de novo. Quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. A primeira coisa que fala aqui nesse texto é sobre uma necessidade de organização no culto. 1 Coríntios capítulo 14, o capítulo inteiro ele vem falando sobre uma ordem. E de fato é preciso entender aqui um pouco da contextualização. A igreja de Corinto, ela é uma igreja com características muito específicas. Muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo e tinha muito exagero, muitas vezes, na liturgia de culto. Todo mundo queria orar em línguas, todo mundo queria falar, todo mundo queria profetizar. E, ao mesmo tempo, as pessoas estavam querendo trazer as suas próprias culturas para dentro daquele ambiente. E aquilo foi gerando uma confusão tão grande que o apóstolo Paulo teve que falar: oi, pessoal, vamos dar uma conversada aqui. Senta e vamos lá, vamos entender. Quando a gente estiver no culto é assim, não pode fazer dessa forma, não é todo mundo falando junto, não é todo mundo profetizando. Afinal de contas, o Deus que nós servimos é um Deus de ordem, não de desordem. E dentro desse contexto de organização, ele traz uma referência às mulheres que também estava na lei, essa mesma referência que estava na lei. Mulheres, como homens, são chamados ao serviço. Então nós vemos, por exemplo, na própria vida de Paulo, muitas mulheres servindo ao ministério dele. Talvez Priscila de Áquila seja a mais evidente, mas tem Ferbe, tem tantas outras que vão servir a Paulo no seu ministério. E a gente vê as próprias mulheres ainda no Velho Testamento, quando a rigorosidade da cultura ainda era mais forte, servindo Débora, uma juíza que fala que Deus usa de forma tão poderosa. Então, não existe nenhuma restrição, como alguns fazem questão de dizer por aí. Aliás, de vez em quando, tem alguém passando aqui pelo meu canal do YouTube dizendo mulher está pregando. E a Bíblia não nos condena por isso. Jamais eu estaria fazendo algo que a Bíblia deixa claro que não era para fazer, não é mesmo? É só falta de ler e entender. Por isso que a gente está ajudando aqui. Então, aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo primeiro estava colocando ordem, de uma forma geral. E por que ele estava falando das mulheres? Bem, cá entre nós, eu acho que ele estava falando bem as mulheres, porque a gente sabe que mulher fala muito. Mas, deixando isso para lá, a segunda coisa era, as mulheres, elas tinham o dever dentro dessa cultura, que ainda é uma cultura judaica muito forte, mas também falando da cultura do homem, ser o sacerdócio, ter o sacerdócio da casa, ser o sacerdote da casa e trazer a instrução para sua esposa. Então, cabia um homem falar e pregar, e eu vou colocar aqui para um contexto mais próximo, ser aquele que fazia o culto doméstico, aquele que abriria as escrituras e então ensinaria não só à esposa, aos filhos, aquilo que a Bíblia estava ensinando. Quando a mulher falava ou trazia questionamentos públicos, ela expunha seu marido num contexto como esse, porque ficava evidenciado a falta de sacerdócio do marido. É como se o marido não estivesse dando a atenção à sua esposa e aos seus filhos que lhes era devida. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e aí ele continuou: se desejarem saber mais sobre algum ensino, questione aos seus maridos em casa. Então, se lesse o versículo 35, não estava passando aqui no canal do YouTube falando besteirinha. Por quê? Porque não lê o que entende, ou não entende, ou não lê, por isso que não entende. Então ele diz, porque para a mulher é vergonhoso conversar
durante as reuniões da igreja. É vergonhoso para a mulher ter que expor uma dúvida de forma pública quando ela é casada, quando ela deveria ter esse ensinamento dentro de casa. E isso mudou? Não. O homem continua sendo o sacerdócio da sua casa. Coisas e dúvidas precisam ser prioritariamente, retiradas dentro da sua casa. É o ambiente onde você é ensinado, é instruído, é um ambiente onde você aprende, onde você ensina, onde a esposa e o marido conversam sobre as doutrinas bíblicas, sobre os textos bíblicos, e ela lega isso aos seus filhos, ela ensina aos seus filhos. É da mesma forma como sempre foi. E em ambiente, em espaços públicos, falando hoje de igrejas, é necessário que mesmo que você, mulher, assim como eu, tenha um chamado dentro dos dons ministeriais, que você se submeta ao pastor da igreja. Nós compreendemos que o estabelecimento de governo da igreja, assim como o governo de Cristo sobre a mulher, assim como o marido sobre a esposa, é o governo do pastor sobre a sua igreja. E toda mulher, ela deve entender esse contexto e submeter a igreja local, a ordem, a disciplina, a liturgia de culto, os usos e costumes daquele povo, daquela igreja. Isso é educado, isso trará ordem, isso vai trazer um ambiente favorável para o mover do Espírito Santo. Então, nem tudo tem que ser politicamente discutido, nem tudo tem esse lugar de polêmica. Às vezes é só compreender que um bom senso, um bom tom vai trazer um ambiente mais favorável para aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Logo a gente se encontra. Beijão, tchau!